Tudo bem, pessoal? Esse vídeo de hoje eu quero falar sobre Guilherme de Pádua. Ele, em sua rede social, ele gravou um vídeo afirmando que ele cometeu realmente o crime da época e pede perdão. Isso aconteceu no ano de 92, foi dia 28/12, quer dizer, de dezembro de 1992. Ele fazia parte do elenco de uma novela e, da própria pessoa que contracenava com ele, que é a filha da escritora da novela, a Daniela Pérez. Então, a Glória Pérez era a mãe da Daniela. Então, aconteceu esse fato naquela época que foi muito triste, uma repercussão enorme, gigantesca no Brasil e fora do Brasil, eu lembro disso. E ele então foi preso e ficou lá alguns anos na prisão e tá fora, ganhou liberdade e ele agora diz que ele faz parte, né, de um ministério, de uma igreja. Dizem que ele até é pastor, né, que anda aí pregando e tal. E o povo ainda não engole isso, e ele diz que a Glória Pérez persegue ele, que ele já cumpriu o que a justiça pediu e que ele está sendo, assim, encurralado e que o povo não dá trégua para ele. Mas, assim, se ele, se ele contasse toda a verdade sobre o crime, sobre a motivação, como aconteceu, os detalhes, né, daquele dia 28 de dezembro de 92, seria um verdadeiro pedido de perdão. A Glória Pérez e o Raul têm o direito de saber a verdade, porque assim, ele não dá detalhes, toda a entrevista, tudo assim, que tem fala dele, nos vídeos dele, ele não conta os detalhes do que aconteceu para que as pessoas possam, então, a partir daí, realmente analisar até o pedido de perdão dele. Eu assisti, eu não vi, assim, nenhuma, não esboçou nenhuma reação, assim, de sentimento. Foi aquilo assim, cru, igual eu estou falando aqui, eu não tenho reação nenhuma. E foi assim que ele fez o pedido de perdão. Então, eu acho que esse caso é muito nebuloso. Por exemplo, ele deu entrevista na época dizendo que tinha um mentor espiritual, como se esse mentor, é, esse mentor não foi investigado. Eu não vi sair na mídia que esse mentor fosse investigado. Então, assim, a gente não sabe o que está por trás desse tipo de coisa. Mas esse mentor espiritual pode ser uma pessoa física ou uma entidade, ou até mesmo um demônio. Então, assim, eles ficam escondendo esse tipo de coisa. Então, não traz nenhum detalhe para que a gente possa analisar. E especialista, né, também analisar o caso também. Então, assim, a gente percebe assim que ele não pode contar a verdade, porque vai revelar o que eles são, o que eles, né, vem fazendo, vem desses anos todos, né, vem escondendo. Pode até ser por inveja, né, que ele fez isso. Pode ser também um ritual satânico. Por esses motivos, eles talvez não quer, né, não quer trazer realmente a verdade, trazer detalhes do que aconteceu, porque assim, ele mesmo, ele não fala. Ele só fala que ele fez, nesse vídeo ele falou que ele fez, né, ele cometeu tal crime, mas ele não conta detalhes. Então, para que a pessoa tenha realmente um perdão e a pessoa se arrepender, diz nas escrituras que a pessoa tem que confessar o que aconteceu e deixar.
Quer dizer, ele parece que ele deixou porque ele foi preso, né? Mas ele é um homem frio. Você ouve ele, ele é um homem frio. Ele não, ele não pratica o que ele prega, porque ele está aí também pregando. E na pregação dele ele fala sobre perdão, sobre essas coisas assim, mas ele não se enquadra dentro do contexto que ele fala. E ele não está nem aí preocupado, né, pela dor da mãe, do marido da moça, né, que morreu. Ele está preocupado em convencer as pessoas de que ele agora é um homem bonzinho. Ele é um ator, né? Ele continua, né, com essa pose de ator. E então as pessoas não acreditam que ele se arrependeu, porque ele não esboça nenhuma reação de arrependimento. O perdão verdadeiro traz um arrependimento, mas a pessoa expressa realmente um arrependimento. Ele só veio, acredito, só veio a público porque, assim, saiu um documentário grande sobre essa situação. E, assim, e tem muitos canais que estão falando sobre isso. Então, assim, eu acho que, tipo, bateu água na bunda dele de novo, e aí ele veio a público a falar, mas, assim, o que ele fala não convence. O que ele fala não convence. Quer dizer, precisou ter um documentário para ele vir a público e falar isso. Então a gente vamos ficar atento, porque ele está dentro de uma instituição religiosa, né? Ele disse até que o mentor dele, né, que o pastor, ele tem uma mentoria, né? E que disse para ele ficar quieto, né, para ele não falar nada. Quer dizer, é um acobertando o outro. É muito importante, né, para essa instituição pegar um ator polêmico, né, um caso polêmico, um caso triste, né, desse, e então ficar ali usando, né, a imagem dele, né, usando ali o perfil desse homem como garantia, né, como um garantidor de cliques, né, de pessoas ali, então, participar daquela instituição, achar que Deus perdoa tudo. Então, precisamos estar atentos sobre isso. Nessa década de 80, 90, as igrejas usaram muito esses perfis de pessoas que praticaram barbárie e elas trouxeram para dentro dos templos, colocaram nos altares, nos púlpitos das igrejas, trazendo assim, sabe, elevando muito essas pessoas, elevando o ego muito dessas pessoas, demonstrando assim que Deus perdoa, sabe tudo, e que essas pessoas, né, têm que ser recebidas com aplausos, entendeu? Então, ele tá nessa vibe também, né? Tá aí hoje. E questionando por que que a mãe e o marido dela até hoje eles não se conformam. Por quê? Porque não confessou o que aconteceu. A vítima sempre ela fica com toda a carga, né? Fica com toda a carga. E ele disse, já cumpri. Cumpriu o quê? Esses crimes hediondos deveria ser prisão perpétua, já que no Brasil, né, a gente não pode fazer outra coisa, né? Aí ele disse que a vida dele, né, que a vida dele tá arrasada. A mulher dele até veio, né, falar em público também, fez um vídeo, se lamentando, coitadinha dela, né? Ela não sabia que o homem era assim. E por que que ela contraiu família com ele, né? Então, que eles não param de ser perseguidos. Eu não acho que seja perseguição, não. Perseguido foi a moça que não tem nem como falar o que aconteceu, não sobreviveu a 18 golpes, né, de tesoura, né? Parecia ser, quer dizer, ele estava ali com muita raiva, muita inveja, foi um ritual satânico. A gente fica pensando um monte de coisa, né? E o povo realmente todo mundo está falando sobre isso. Então, esse é o vídeo de hoje. E o que você acha disso?
realmente ele se arrependeu ou é uma farsa dele, né? Eu acho que é uma farsa porque assim, ele não esboça nenhum sentimento de arrependimento. É a minha opinião, no meu ponto de vista. Não esboça nenhum arrependimento. Esse é um vídeo de hoje, cá variedade, e é o fim dos tempos a gente ficar vendo esse tipo de coisa. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, nos ajude, compartilhe nossos conteúdos e muito obrigada.